Um vaqueiro resgata uma mulher em perigo no deserto. A verdade revelada em casa transforma tudo. A tarde ardente no sertão nordestino respira desespero e calor. José, um vaqueiro de coração valente e sorriso cativante, sente a poeira fina arranhar sua pele enquanto guia o gado pelo caminho de terra batida. A gravidade da sua responsabilidade pesava sobre ele, mas ele seguia firme, um pilar para sua família. A mente dele, porém, não deixava de lembrar da mãe, uma mulher guerreira que sozinha criou os filhos após a perda do pai. Aquela saudade doer, mas ele precisava ser forte. Ao passar sob o sol escaldante, uma sombra à distância chamou sua atenção. Curioso e alerta, ele se aproxima e encontra Maria, uma jovem com expressão de terror, escondida sob a sombra de um mandacaru. O coração de José dispara. Sem pensar, ele se aproxima. O brilho em seus olhos, mesmo em meio ao medo, o faz sentir algo inexplicável. Você está bem? Pergunta. E ela, com voz trêmula, revela que escapou de homens que a ameaçavam. Não hesita, oferece a mão e a leva para sua fazenda, ciente dos riscos que estava correndo. A viagem é marcada por olhares intensos e palavras sinceras. Maria conta sua história e José, tocado, se vê ligado a ela. Ele fala de seu gado, da roça, de seus sonhos e da luta diária para dar o melhor à sua mãe e irmãos. Cada palavra compartilhada é como uma gota d'água no deserto ardente de suas existências. Mas a tranquilidade dessa conexão é interrompida quando Maria, com lágrimas nos olhos, revela seu verdadeiro nome. É filha de um político corrupto, cujas mãos sujas controlam tudo ao redor, até mesmo sua fazenda. A revelação faz o mundo de José desmoronar. Ele sempre priorizou a proteção da família, e agora se vê em um dilema angustiante. De um lado, seu desejo de proteger Maria e seu senso de justiça. Do outro, o medo por sua mãe e irmãos. Ele se lembra das histórias da mãe, sobre coragem e fazer o que é certo. Será que a luta valeria a pena contra um gigante de poder? O peso de sua responsabilidade aperta seu peito, mas a presença de Maria, a fragilidade dela em seus olhos, faz seu coração pulsar mais forte. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Com os sentimentos em direção ao amor e ao dever pesando em seu coração, um vilarejo agitado aparece à vista. A tensão cresce como uma tempestade preste a desabar. José sabe que a verdade sobre Maria pode trazer à tona um caos inimaginável. Serão essas revelações um elemento destrutivo para suas vidas ou a chave para uma mudança necessária? O futuro é incerto, mas José sente a urgência no ar. Ele já não é apenas um vaqueiro, mas um homem pronto para lutar. E quando um telefonema inesperado rompe o silêncio naquela noite, ele sabe que a vida que ele conhecia está prestes a mudar para sempre. Qual será a escolha de José? A batalha entre amor e responsabilidade mal começou. A noite caía como um manto pesado sobre a fazenda de José. As estrelas começavam a brilhar, mas ele não conseguia desviar o olhar da tela do seu celular. O coração acelerava a cada toque, cada expectativa que se renovava a cada toque na tela. O telefonema. O que poderia significar? Ele se perdia em pensamentos, imaginando quem poderia ser. Desde a sua conversa com Maria, a angustiante ideia de que a vida dele, junto com a dela, poderia entrar em colapso, não o deixava em paz. José, atende, é provavelmente o seu trabalho, disse Tiago, seu irmão mais novo, tentando puxá-lo para a realidade. Mas os dedos de José gelavam enquanto ele hesitava. Quando finalmente apertou o botão, a voz do outro lado soou firme e clara. José, sou eu, Edson. Precisamos conversar. É sobre Maria. O estômago de José revirou. O sobrenome de Edson galvanizava lembranças de reuniões ao redor da mesa de jantar, naquelas noites em que o assunto sempre se voltava para as corrupções e as injustiças que dominavam a cidade. O que aconteceu?
Ele mal conseguiu articular a pergunta. Seu coração estava pesado como uma pedra. É sério, Maria pode estar em mais perigo do que pensamos. O pai dela já sabe que ela está aqui e está furioso. O que você decidiu fazer? A frieza na voz de Edson cortou José como uma faca. Ele sentiu a pressão aumentar em seu peito, como se as paredes estivessem se fechando ao seu redor. Como poderia escolher entre proteger a mulher que, de alguma forma, já havia se tornado um porto seguro em sua vida e manter sua família a salvo daquela tempestade? Eu não sei. Ele finalmente disparou, a frustração transbordando. Eu nunca pedi por isso. Não quero que nada aconteça com Maria. Mas e minha família? O que eu faço? Edson suspirou do outro lado da linha. Não sou eu quem pode determinar isso, José. Apenas saiba que o povo precisa de líderes. Sua decisão pode afetar mais do que você imagina. Pense com cuidado. Desligou. José se sentia perdido, balançando entre a coragem e o medo. Maria apareceu em sua mente, a expressão assustada, mas ao mesmo tempo cheia de esperança. Tinha olhos que brilhavam com um futuro que ele queria, mas que parecia tão distante agora. Se ele falhasse, todas aquelas promessas poderiam desmoronar. Ele caminhou até o pequeno galpão, onde guardava ferramentas e lembranças. Os sons suaves do sertão, a noite tranquila, estavam em profundo contraste com a tempestade que vagava dentro dele. Cada estalo da madeira parecia ecoar as dúvidas que o assombravam. O que ele deveria fazer? Encontrar Maria e juntos lutar contra uma força quase invencível? Ou manter-se firme em seu lugar, proteger quem sempre amou e garantir a segurança da sua família? A tensão crescia e, ao olhar pela janela, viu as luzes da vila à distância. Foi naquele exato momento que uma ideia surgiu. Se ele fosse conseguir qualquer ajuda, precisaria procurar o coração do vilarejo. José se virou, respirando fundo. O futuro o aguardava ali, naquele caminho que levava à união entre os que realmente importavam. E assim que seus pés tocaram a estrada, um novo telefonema cortou o silêncio da noite. A pessoa do outro lado soou familiar. Era Maria. O que seria agora? O que ela teria a revelar? José quase deixou o celular cair de suas mãos quando reconheceu a voz de Maria. Era como um fio de esperança numa maré de incertezas. José? Ela parecia ofegante, como se tivesse corrido. Você está bem? Ele perguntou, a preocupação pulsando forte no peito. Estou, mas não sei por quanto tempo. A tremedeira na voz dela era inconfundível. Eu ouvi o que Edson disse ao telefone. Ele não pode ser confiável, José. Ele tem seus interesses. Você precisa entender isso. A respiração de José se acelerou ao escutar suas palavras. Maria, o que está acontecendo? O que você sabe que não me contou? A linha hesitou por um momento, como se Maria estivesse ali, buscando as palavras certas. Eu não sabia como você ia agir. Meu pai já está me procurando. Ele tem pessoas. Não é só ele. Eu só queria proteger você. Essas palavras ecoaram em sua mente como trovão. O que ela estava disposta a sacrificar? Proteger a mim ou a nós dois? O que mais estava escondido naquele misto de amor e medo? Ele queria que tudo por um momento fosse diferente, que eles pudessem viver numa bolha longe do caos. Precisamos nos encontrar, José. É perigoso falar assim. A urgência na voz dela fez seu coração apertar. Ele concordou, a mente fervilhando com incertezas. Vou até você. Onde você está? Quando Maria disse o nome do lugar, a intensidade do momento cresceu. A descrição da pequena cabana, longe dos olhares curiosos, fez o sangue de José ferver. Era uma má ideia, mas o desejo de estar ao lado dela era mais forte que qualquer temor. Estarei lá em breve. Cuide-se. Não deixe que ninguém te veja. Ele desligou a chamada e ficou parado por um instante, tentando ordenar seus pensamentos. Queria seguir em frente, mas o medo por sua família ainda pesava. O que se tornaria da segurança deles se ele se arriscasse nesse encontro? Mesmo assim, o motorista daquele destino já estava à sua porta. Amor e valentia. José se lançou na noite com a determinação de um vaqueiro em busca de um animal perdido. O caminho iluminado apenas pela luz da lua o guiava, cada passo carregando o peso de uma escolha. As estradas de terra pareciam mais escuras e perigosas daquela vez, refletindo seus próprios receios. Ele imaginava Maria, sua beleza e fragilidade cercadas por uma sombra que ele sentia que poderia afastar.
Assim que chegou à cabana, o cenário estava silencioso, exceto o sussurro do vento. Maria estava lá, iluminada pela luz fraca de uma lamparina. A pressão dentro de José aumentava enquanto ele se aproximava. As expressões no rosto dela eram um reflexo da sua tempestade interna. José, eu não sei como enfrentar isso, Maria falou, seu olhar fixo nos olhos intensos dele, buscando a coragem que faltava. Mas há algo que você precisa saber, sobre o meu pai e sobre nós. José prendeu a respiração. O tempo parecia ter parado. O que ela diria mudaria tudo. A vida que eles conheciam e os planos que ainda nem haviam formulado. Diga-me, Maria, o que está acontecendo? Maria hesitou mais uma vez, como se as palavras fossem pedras pesadas em sua boca. Nesse instante, o silêncio se estendia entre eles e a tensão pairava no ar. O som distante de cascos de cavalos quebrava a calma e a adrenalina tomou conta. Alguém se aproximava. Maria, temos que entrar, José disse, puxando-a para dentro da cabana, enquanto os batimentos de seu coração pareciam ecoar como um tambor de guerra. O que estava por vir seria um teste para eles, e a revelação poderia ser a chave para salvar ou condenar o amor que estavam construindo. A noite prometia muitas verdades ainda não ditas. O interior da cabana havia se tornado um refúgio tenso e elétrico. As paredes, com suas tábuas gastos e cheias de manchas do tempo, guardavam segredos tão pesados quanto os que se acumulavam entre José e Maria. O cheiro da madeira envelhecida misturava-se com a brisa fria que entrava pelas frestas, como se o mundo lá fora estivesse em espera, inquieto e ameaçador. Maria olhou nos olhos de José, as lágrimas ameaçando escapar. A urgência de falar a consumia, mas as palavras pareciam escapar como um rio em cheia. José, meu pai tem planos. Planos que me envolvem e te envolvem. O medo na voz dela era quase palpável. Ele quer que eu me case com Edson. Isso não é apenas uma escolha, é um poder que ele quer controlar. O coração de José pulou. Casar-se com Edson? Essa era a última coisa que ele esperava. A raiva fervia dentro dele, mas não havia espaço para isso agora. Você não precisa fazer isso, Maria. Temos que encontrar uma maneira de impedir isso. Não podemos deixar que ele decida por nós. Ela balançou a cabeça, a tristeza preenchendo seu olhar. Se ele descobrir que estou aqui com você, tenho medo, José. Não só por mim, mas por você e sua família. Meu pai é poderoso e não hesitará em fazer o que for preciso. Ao dizer isso, Maria segurou a mão dele como se a conexão física pudesse dissipar a tempestade emocional que os cercava. O som dos cascos de cavalo se tornara mais próximo e a tensão crescia. José sentiu cada batida do próprio coração ecoar, como um alerta. Precisamos sair daqui, Maria. Vamos encontrar um lugar seguro. Ela apertou a mão dele com força, mas sua expressão se iluminou de repente, como se uma ideia tivesse surgido. Lembra da casa da avó? Aquela que fica nos morros? Poderíamos ir para lá. É longe e talvez consigamos pensar em um plano. O semblante de José se softenou. A casa da avó não era só segurança. Era um lugar que guardava memórias bonitas. Representava um momento em que a vida tinha uma simplicidade que agora parecia inatingível. Sim, mas precisamos ser rápidos. Nesse momento, o barulho de vozes se aproximou, melodias de risadas misturadas ao ranger das trilhas de cascos. José sentiu seu corpo gelar. Maria, vamos, agora! Ele puxou-a e juntos correram em direção à porta. A noite fora ensolarada, agora a lua parecia um mero espectador da luta que travavam. Ensopados de medo e adrenalina, cruzaram o campo e entraram na floresta. Exaustos, se esconderam atrás de grandes troncos, a respiração ofegante ecoando no silêncio. Selvagem como o amor, impossível de segurar, pensou José. Lembrou da vida, cheia de planos, pulsando como um tambor em seus ouvidos. Ali, naquele instante, ele precisaria escolher entre o amor e a proteção, entre a verdade e o que estava enraizado nas sombras do passado. Mas antes que pudesse expressar tudo o que sentia, Maria o interrompeu. O que vamos fazer agora, José? O que acontece se meu pai nos encontrar? A verdade estava tão próxima, mas num só momento, o vazio se ampliou como uma tempestade. Alguma coisa dentro de José, algo que poderia fortalecer a decisão, começava a emergir. Sei que podemos enfrentar isso juntos, mas a questão é, você está disposta a lutar por nós?
O olhar dela se aprofundou e a determinação começou a brilhar. Sim, estou, porém, o que faz parte desse nós já significa que a batalha começou. Luiz, um amigo antigo de José, surgia na mente dele como uma possibilidade. Conhecedor das terras e das pessoas, poderia ser a chave para conseguir ajuda. Ao mesmo tempo, uma nova ideia de se entregar à loucura e quebrar as regras se solidificava dentro dele. Maria perguntou mais uma vez: "E se você tivesse que escolher entre salvar a sua família ou ficar comigo?" A pergunta cortou como uma faca, e José se sentiu encurralado entre dois mundos. Mas a verdade da resposta começou a surgir. A noite ainda guardava segredos. Mais uma vez, a certeza de que a luta estava apenas começando se fez presente. Com um suspiro profundo, José olhou para Maria. Uma mistura de amor e querer se refletia em seus olhos. "Então vamos lutar. Vamos descobrir a verdade sobre o que seu pai realmente quer." Enquanto avançavam pela floresta, sabendo que o caminho seria repleto de escolhas difíceis e sentimentos conflitantes, uma única pergunta pairava no ar: se o amor é vulnerável, até onde iríamos para protegê-lo? Os passos de José e Maria eram cautelosos, mas a urgência os empurrava. A floresta, antes um abrigo seguro de suas memórias, agora se sentia como um labirinto que os segurava em seus mistérios. O medo do desconhecido moldava cada movimento, e os sussurros das folhas ao vento pareciam ecoar advertências de que estavam sendo seguidos. "Você acredita que Luiz estará na casa da avó?" Maria perguntou, sua voz um fio de sobressalto. José fez um gesto afirmativo, mesmo que a dúvida o corroesse por dentro. Temia que se algo acontecesse com eles, perderia não apenas a chance de salvar o amor de sua vida, mas também de sua própria família. Enquanto avançavam, a escuridão parecia inquieta, como se os desafios que enfrentariam logo se revelariam. Em cada sombra, José se via perseguido por imagens do pai de Maria, com seu olhar frio e decidido, e o peso do poder que ele detinha. A luta não seria apenas física, mas uma batalha moral que testaria os limites de cada um deles. De repente, o som de risadas estilhaçou a quietude da floresta, e um arrepio percorreu a espinha de José. Ele parou e puxou Maria para um canto, escondendo-se atrás de um tronco espesso. Era uma pequena clareira, e ali estavam os homens de seu pai, com lanternas iluminando seus rostos marcados pela bebida, fazendo promessas de que encontrariam a jovem antes do amanhecer. "É isso que ele quer, Maria", murmurou José, a expressão congestionada pela angústia. "Ele não vai parar até que você esteja com Edson." Ela olhou intensamente para ele, a luz da lanterna refletindo nas lágrimas que ela tentava conter. "Não podemos deixar isso acontecer." A solução parecia distante, mas a certeza ardia em seu coração. "Precisamos de uma distração", ele disse de repente. "Se conseguirmos enganá-los, poderemos ganhar tempo e chegar até a casa da avó." Maria assentiu e juntos começaram a arquitetar um plano. A adrenalina pulsava em suas veias. Era uma decisão arriscada, mas a perspectiva de perder-se um no outro a deixava ainda mais determinada. Se um amor pode resistir a tudo, será que a coragem não poderia abrir caminho? Enquanto os homens se afastavam da clareira, José viu uma oportunidade. "Vou provocar um barulho naquela direção", ele sussurrou, apontando para um arbusto mais distante. "Você precisa correr para o outro lado. Mantenha-se baixa e não olhe para trás." O olhar de Maria se encheu de insegurança, mas a confiança dele a contagiou, e com um movimento súbito, José se afastou e começou a fazer barulho, quebrando galhos e chamando a atenção dos homens. "Ei, venham aqui! Estão perdendo tempo com um fantasma!" A risada dos homens se transformou em murmúrios de confusão, e quando ele ouviu os passos pesados se aproximando, teve certeza de que Maria conseguiria partir. Ele olhou para trás uma última vez, e naquele instante, algo em seu peito se quebrou. A incerteza do futuro os aguardava, mas o amor por ela o impulsionava. Maria correu, seu coração batendo em uníssono com os passos atrás dela. O caminho não devia ser só fuga, mas um ato de resistência. Quando José finalmente se juntou a ela, a sensação de liberdade estava à espera. Reuniram-se em um pequeno espaço onde a lua dançava sobre os troncos, projetando sombras que pareciam estar esperando por eles. "Tô aqui, estamos juntos", disse ele com a respiração acelerada. "Só precisamos chegar à casa da avó."
Mas algo no ar mudara. A tensão se intensificou ao perceberem que a claridade da lua se misturava às vozes conhecidas. O que poderiam ter como refúgio estava mais próximo do que pensavam. José, olhe! Maria apontou para as silhuetas ao longe. O medo se transformou em terror e um pensamento cortante os atravessou. E se essa fosse a última vez que fugiriam? Diante de uma escolha que mudaria tudo, José segurou a mão dela com firmeza. Vamos! A batalha estava apenas começando, e ambos estavam prontos para tudo. A estrada ainda estava longa, e o destino incerto. Mas o que eles não esperavam era que na casa da avó, uma revelação os aguardaria. Uma verdade que mudaria não só a trajetória deles, mas também a forma como cada um via o amor e o poder. Quais segredos estariam escondidos entre aquelas paredes conhecidas? José e Maria correram com todas as forças que tinham. A atmosfera estava carregada, como um presságio de tempestade. As silhuetas se aproximavam, e cada passo parecia ecoar mais alto do que o anterior, fazendo com que seus corações disparassem. Devemos nos esconder de novo, sugeriu Maria, mas José a puxou com mais firmeza. Não podemos parar, não agora, ele determinou. Cada segundo contava, e o medo já não era um ladrão de suas esperanças, mas um combustível que os impulsionava. Eles seguiram pelo caminho que levava à casa da avó, rica em lembranças de infância e risos que uma vez preencheram aqueles espaços. Agora, tudo parecia diferente. Cada pedra, cada sombra, era um lembrete do que estava em jogo. Enquanto corriam, José se perguntava o que poderia esperar na casa. A avó, com seu jeito materno, sempre soube cuidar dos netos, mas... E se ela não concordasse com o que ele e Maria estavam fazendo? E se por um momento a lealdade à família se sobrepusesse ao desejo de proteger o amor deles? Maria notou o silêncio tenso e o olhar de preocupação de José. O que foi? Perguntou, sua voz suave, mas perseverante. Ele hesitou, mas decidiu dividir sua preocupação. E se ela não estiver a nosso favor? E se não conseguir entender nossa luta? Ela parou, segurando os ombros de José. O amor é mais forte, José, e se temos a verdade do nosso lado, não temos o que temer. Ela reafirmou, sua determinação iluminando o escuro daquela floresta ameaçadora. Assim, sentiram-se um pouco mais confiantes enquanto prosseguiam. Finalmente, a casa se aproximou, emergindo do horizonte como um farol de esperança. As janelas estavam iluminadas, revelando um calor que, por um momento, fez seus corações recuarem. Quando a segurança parecia tão perto, havia algo de alarmante na imagem familiar da casa. Vamos! José decidiu, abrindo a porta devagar, com o coração na boca. O interior estava silencioso, mas a sensação de que algo mudou estava no ar. Vovó! Maria chamou, mas a resposta que receberam foi um eco triste. Ao entrar, perceberam que a casa parecia mais vazia do que antes. Os quadros na parede, antes coloridos, pareciam sombrios, e o cheiro de café fresco estava substituído pelo odor do envelhecimento. Uma sombra surgiu na sala. Era a avó, com o rosto cansado e os olhos profundos como um lago tranquilo, mas cheio de segredos. O que vocês estão fazendo aqui? Ela questionou, sua voz cheia de preocupação. Mãe, precisamos de sua ajuda. O pai de Maria, ele... José começou, mas a avó levantou a mão, interrompendo-o. Eu já sei de tudo, disse ela, olhando nos olhos de Maria com uma profundidade que sugeria que os laços de sangue estavam mais entrelaçados do que pensavam. O que vocês precisam entender é que a verdade pode ser mais dolorosa do que parece. O coração de José pulsava descompassado, temendo a revelação que estava prestes a vir. Maria, igualmente apreensiva, olhou para a avó, esperando e temendo ao mesmo tempo. Vocês estão prestes a descobrir coisas sobre sua família que mudaram tudo. A cada palavra, a urgência da situação tornava-se mais palpável, quase ensurdecedora. O que você quer dizer? José interpelou, decidido a confrontar o que quer que estivesse escondido. A avó respirou fundo. Às vezes, quem ama também causa dor, e muita memória é mais forte que qualquer laço de sangue.
O que ela diria em seguida deixaria marcas indeléveis em suas vidas. O silêncio na sala era pesado, e José sentia a expectativa atordoante. Qual seria a verdade que mudaria tudo? E se esse fosse o ponto de virada para a liberdade ou o fim de suas esperanças? Então, está na hora de descobrirem o que realmente aconteceu. Tudo começa agora. A avó olhou para os dois, seus olhos parecendo buscar respostas, mas no fundo, refletindo a dor de segredos antigos. A inquietação estava no ar, e José se permitiu sentir um frio na barriga, como se estivesse em um daqueles filmes onde a verdade revelada mudaria tudo para sempre. Vovó, o que você sabe? Maria perguntou, sua voz se elevando um pouco, quase como uma súplica embrulhada em coragem. Havia a certeza de que a avó não guardava apenas histórias. Ela segurava a chave do passado. Eu sei mais do que vocês imaginam. A avó começou, sua voz mais firme agora. Sua família não é simplesmente o que parece. Há anos decisões foram tomadas que moldaram não só a vida de vocês, mas de muitas outras pessoas. À medida que as palavras brotavam, José e Maria trocaram olhares significativos. O peso dessas revelações parecia quase palpável, como se as paredes da casa começassem a se fechar ao redor deles. O que seriam essas decisões? O que sua avó havia enfrentado? Vocês precisam saber que o seu pai, Maria, não é o homem que você pensa que conhece. Ele fez escolhas que trouxeram consequências dolorosas. A cada sílaba que passava, José sentia o coração apertar mais. A imagem de um pai forte e presente começava a desmoronar diante de seus olhos. O que ele fez? Maria questionou com a raiva fervendo à tona, misturada com uma tristeza pungente. O brilho em seus olhos, que antes reluzia esperança, agora estava nublado por uma torrente de emoção. A avó respirou fundo, como se estivesse preparando o terreno para uma tempestade. Ele estava envolvido em conflitos que afetaram várias famílias, não apenas a de vocês. E as decisões que tomou foram baseadas em um orgulho que não deveria ter sido alimentado. Ele achou que estava protegendo vocês, mas na verdade, estava se afundando em um abismo de dor e falsidade. Silêncio. O peso da verdade pairou sobre eles como um manto escuro. José sentiu que a sala girava, a realidade balançando como um barco à deriva. Ele sempre se orgulhou de suas raízes, e agora tudo parecia ruir. Mas por que você nunca nos contou? Maria perguntou, o lamento tendo se transformado em um grito. Por que esconder essa verdade da gente? A avó fechou os olhos por um instante, parando para ponderar as feridas que ela própria havia carregado. Às vezes, o peso do passado é insuportável. Pensei que se vocês vivessem longe disso, seriam mais felizes. Mas a verdade é que não podemos fugir do que somos, e o passado sempre nos alcança. As lágrimas começaram a se formar nos olhos de Maria, e um sentimento de traição passou por seu coração. Então, o amor do meu pai era uma mentira. Como posso confiar em alguém que não é o que parece? José, apenas observando, sentia suas próprias crenças sendo confrontadas. Ele sempre acreditou em defender a família, mas agora se via perdido em meio a revelações que apagavam tudo o que conhecia. Precisamos resolver isso. Ele finalmente murmurou, sua determinação crescendo. Não podemos deixar que as mentiras definam nosso futuro. Se essa história não pode ser apagada, então precisamos entender tudo. Sim, precisamos enfrentar isso. Maria concordou, enxugando as lágrimas, sua expressão se transformando em determinação. A avó olhou para eles, um misto de orgulho e dor em seu olhar. Então, estão prontos para ouvir sobre o passado que moldou a vida de vocês? O que revelarei vai exigir coragem. Estão dispostos a enfrentar isso juntos? A resposta estava pairando no ar, e a força do momento era palpável. Eles podiam sentir a adrenalina, a expectativa e o terror misturados na mesma dose, mas precisavam saber. Era hora de desenterrar a verdade, mesmo que ela machucasse profundamente. Enquanto a avó começava a contar a história que mudaria tudo, José e Maria sentiram que suas vidas estavam prestes a entrar em um caminho completamente diferente. O que mais poderia ser revelado? E até onde iriam por amor e pela busca da verdade? O destino deles dependia disso.
A avó começou a falar, sua voz carregada de emoção, como se cada palavra fosse um fio que ligava o presente ao passado. Em uma noite chuvosa, muitos anos atrás, o seu pai se envolveu em algo muito maior do que ele imaginava. Ele estava lutando contra um inimigo que não era apenas visível, mas também invisível, os próprios fantasmas da nossa história. José e Maria se inclinaram para a frente. A tensão no ar se tornava quase elétrica. A avó continuou, como se as memórias começassem a fluir de uma torneira que estava há muito tempo entupida. Ele acreditava que estava defendendo o que era certo, mas não percebeu que a sua decisão afetaria vidas, separaria famílias e deixaria marcas profundas. Mas do que você está falando, vovó? Maria perguntou, sua voz um sussurro entrecortado pela curiosidade e pelo medo. O que seu pai fez? A avó olhou para os netos com pesar. Ele estava envolvido em um grupo que lutava para proteger nossas terras, mas a luta foi se transformando em algo mais sombrio. Fazíamos parte de uma narrativa complexa, cheia de traições e planos escusos. Ele se deixou levar por promessas de poder e nunca percebeu que estava cavando sua própria cova. José agarrou a mão de Maria, um gesto simples que falava mais do que 1000 palavras. Ele queria proteger a irmã, mas agora sua própria imagem de pai começava a desmoronar. A avó, percebendo a confusão no olhar dos dois, acrescentou: pode parecer difícil de acreditar, mas o amor às vezes nos cega. Seu pai tornou-se uma peça em um tabuleiro de xadrez onde ele não conhecia as regras. Isso não pode ser verdade. Ele sempre nos disse que estava ao nosso lado, Maria murmurou, a incredulidade estampada no rosto. E se ele mentiu sobre isso, o que mais ele pode estar escondendo? A realidade é que ele se envolveu em segredos que geraram rixas profundas que duraram gerações. A voz da avó, agora mais suave, parecia querer confortá-los. A dor que ele causou não se limita a você dois. Havia outras famílias, amores perdidos, vidas marcadas pela traição. E tudo isso se desenrolou ao longo dos anos, afetando o caminho que trilhamos. José olhou profundamente nos olhos da avó. E a senhora nunca pensou em falar? Nunca pareceu que esconder isso traria mais dor? Às vezes, a verdade é um fardo pesado demais para carregar. Ela respondeu, a tristeza desnudando sua fragilidade. Achei que guardando essa informação vocês estariam protegidos. Mas vi que estava errada, e agora o passado foi clamando, e ele sempre será um eco em nossas vidas. Um silêncio preenchido por uma tempestade de emoções seguiu-se. Maria estava prestes a quebrar, as lágrimas rolando pelo rosto, enquanto José buscava uma forma de se manter firme. O que mais eles precisariam descobrir? O que mais poderia ser desenterrado? Vovó, e como podemos enfrentar isso agora? Como podemos recuperar o que nosso pai destruiu? Perguntou José, sentindo que estava diante de um labirinto sem saída. Vocês precisarão procurar as pessoas que estão envolvidas, ouvir suas histórias. Isso irá trazer à tona verdades que nem vocês e eu podemos imaginar, a avó disse, com um aplauso de esperança. Só entendendo todas as facetas do nosso passado, poderão construir um futuro mais forte. Maria secou as lágrimas e, com a voz firme, disse: então vamos fazer isso. Queremos saber tudo. Não podemos viver nas sombras por mais tempo. E com o convite de sua avó à verdade, a corrida contra o tempo começou. As palavras da avó ressoavam em suas mentes. As escolhas podem mudar o destino de muitos. Agora, mais do que nunca, a busca por respostas se tornava essencial. O que encontrariam em suas investigações? Que verdades ocultas estavam dispostas a se revelar? E será que teriam coragem de confrontar os fantasmas do passado de seu pai? A jornada estava apenas começando, e as sombras do que uma vez foi se aproximavam, prontas para serem desveladas. Era uma manhã ensolarada quando José e Maria decidiram que era hora de agir. A avó havia falado com tanta paixão e dor que as palavras ainda ecoavam na cabeça deles. Com a coragem inflamada pela determinação, o primeiro passo era encontrar as pessoas que haviam sido afetadas pelas ações de seu pai. A cidadezinha onde cresceram, embora pequena, guardava muitas histórias. O primeiro nome que veio à mente de José foi o de Dona Rita, a mulher que havia perdido o marido durante um conflito que seu pai ajudara a instigar. Ela morava na Casa Amarela, na esquina da praça, e era conhecida por sua fortaleza, mesmo diante da dor. Você acha que ela vai querer falar? Maria conversou com insegurança enquanto caminhavam.
Não sei, mas precisamos tentar. Essa é a nossa chance de entender. Ele respondeu, encorajado pela própria voz. Ao chegarem à casa de Dona Rita, o aroma de café fresco o saudou. O sol entrava pela janela, iluminando o espaço simples, mas aconchegante. A mulher, que já estava na terceira idade, tinha o semblante marcado pela vida, mas os olhos ainda brilhavam com intensidade. Oi, crianças, o que traz vocês aqui? Dona Rita perguntou, logo percebendo a seriedade no ar. José respirou fundo. Dona Rita, nós viemos aqui porque precisamos saber sobre o que aconteceu com o Sr. Francisco, seu marido. Precisamos entender o que o nosso pai fez. A mulher hesitou por um momento. Os rostos de José e Maria eram familiares e, ao mesmo tempo, lembravam uma dor que ela preferira enterrar. Seu coração disparou. Ele era um homem bom, seu pai. Mas o que aconteceu foi desgastante. Francisco queria proteger a terra, mas as coisas se tornaram complicadas. Maria sentiu um aperto no peito. O que você quer dizer com complicadas? Dona Rita sorriu tristemente. Havia promessas, manipulações. Seu pai acreditava que estava fazendo o certo, mas ele não sabia que estava se metendo em perigos que ninguém poderia prever. Aquelas palavras soaram como um soco no estômago de Maria. Vocês estavam lutando por algo importante e, em vez disso, resultou em tragédia. Isso mesmo, Dona Rita concordou, olhando para o chão. Nosso mundo é cheio de sombras e luz. Todos nós somos vítimas de decisões que não tomamos. E o seu pai? Bem, ele seguiu um caminho que teve um preço alto. José deu um passo à frente. Mas o que podemos fazer agora? Como podemos consertar isso? É difícil dizer, Dona Rita respondeu. Os olhos se encheram de lágrimas. O que foi perdido nunca será totalmente recuperado, mas talvez, ouvindo as histórias de todos, vocês possam entender melhor e, quem sabe, trazer luz a essa escuridão que se arrasta por tanto tempo. Maria sentia que cada palavra de Dona Rita era um passo em direção à cura e, ao mesmo tempo, algo a preocupava. Mas o que vocês perderam? O que nosso pai realmente fez? A mulher hesitou e, nesse espaço de incerteza, a tensão entre eles cresceu como um fio prestes a se romper. Ele prometeu proteção para todos nós, mas só trouxe desgraças. Dona Rita disse, a voz embargada. Seu pai precisa assumir seus erros para que vocês possam encontrar um caminho diferente. José e Maria trocaram olhares. Agora tinham uma direção, mas a pergunta que fervilhava em suas mentes era: a verdade que buscavam traria mais dor ainda? Essa jornada estava apenas começando, e cada resposta poderia ser um peso a mais para carregar. E quando saíram, uma nova dúvida surgia. Teriam coragem de confrontar o pai sobre o passado que ele escondia? As sombras do que ocorreu estavam mais próximas do que nunca. José e Maria deixaram a casa de Dona Rita com o coração pesado, mas com uma determinação nova pulsando em suas veias. Sabiam que a verdade era como um farol guiando suas almas confusas. Cada passo se tornava mais firme enquanto enfrentavam o desconhecido. Precisamos falar com meu pai, decidiu Maria, quase como uma afirmação, ainda que o eco do receio estivesse presente. José hesitou, mas reconheceu a intensidade em seu olhar. Aquela determinação era inabalável, era uma fornalha incendiando tudo ao redor. Sim, mas estamos preparados para ouvir o que ele tem a dizer? José respondeu, sentindo o próprio coração apertar. E se a verdade for pior do que imaginamos? Não podemos ter medo da verdade, José. É hora de aquilo que está escondido vir à tona, para nosso bem e para o bem de todos os envolvidos. Insistiu Maria, segurando a mão dele fortemente. E assim, com os sentimentos à flor da pele, como uma tempestade se formando, eles se dirigiram para a casa de seu pai. O caminho era conhecido, mas agora carregava um peso que parecia quase insuportável. Quando chegaram, a atmosfera estava tensa, como se o ar estivesse carregado de eletricidade. O pai de Maria estava sentado na varanda, os olhos distantes, refletindo um homem que carregava muito mais do que aparentava. Ao vê-los, um misto de surpresa e preocupação atravessou seu semblante. Maria, José, o que estão fazendo aqui? Ele questionou, mas a resposta já estava em seus olhos. Ele sabia que eles vieram buscar respostas. Precisamos conversar, pai, Maria disse, a voz firme, mas embargada, sobre o Senhor Francisco e tudo o que aconteceu. O pai respirou fundo, fechando os olhos como se tentasse reunir forças.
Sobre isso? Já era hora. Ele finalmente admitiu, sua voz trêmula. Entrem, por favor. O interior da casa estava envolto em sombras, refletindo as verdades que ainda estavam escondidas. José e Maria se sentaram, suas mãos ainda entrelaçadas, um vínculo que simbolizava não apenas amor, mas coragem compartilhada. Eu sempre quis proteger vocês, o pai começou, olhando para baixo, como se cada palavra fosse uma pedra caída. Mas não posso esconder quem eu sou e o que fiz. Aquela luta começou como uma cruzada pela justiça, mas transformou-se em algo que causou dor a muitos. Mas por que não nos contou o que o impulsionou a tomar decisões tão drásticas? Maria parecia mais aflita a cada palavra. Porque a verdade é dolorosa, e eu temia que isso pudesse destroçar suas vidas. Eu acreditava que estava agindo pelo bem de todos, mas as consequências foram horríveis e inconfundíveis, e levei vidas boas à ruína. Ele se lembrou, a voz agora embargada pela culpa. José ouvia atentamente, sua determinação se intensificando. Passados os anos de silêncio, não podemos deixar que a dor continue a crescer. Precisamos entender o que aconteceu e curar essas feridas. O pai, buscando coragem em seus olhos, prosseguiu. Meu orgulho me levou a esconder a verdade. As promessas que fiz estavam carregadas de mentiras. O homem que você conheceu não era eu, mas a sombra de um homem perdida em seu próprio ego. A tensão no ar crescia, e Maria viu o homem que ela conhecia se despedaçar em palavras. As lágrimas escorriam pela face dele, enquanto a verdade fazia seu caminho. Mas a pergunta que estava em suas mentes pairava como um espectro. Pai, como podemos fazer isso? Como podemos trazer paz em meio a tantas histórias não contadas? Ele, finalmente, olhou nos olhos dos filhos com sinceridade crua. Precisamos confrontar aqueles a quem acreditamos ter ferido. Precisamos ver o resultado das decisões que tomei. Somente assim podemos começar a curar. José apercebeu-se que a capacidade de se levantar após cada queda era a tessitura da revolução que estavam prestes a desencadear. Uma revolução não apenas para o pai de Maria, mas também para a própria família dele. E assim, a batalha em busca da verdade se tornava um amor transcendente, um desejo de reparação que geraria frutos, embora difíceis. Então vamos juntos. Juntos é a única maneira, decidiu Maria, enquanto José levantava a mão, unindo essas vontades. A sombra do passado ainda pairava, mas agora havia a luz de esperança brotando entre eles. O amor que os unia serviria de alicerce para enfrentar os desafios à frente. Eles eram uma equipe, e juntos enfrentariam qualquer tempestade. E assim, unindo-se em um propósito maior, partiriam para compartilhar a verdade e encontrar o perdão que todos tanto necessitavam. Agora, mais do que nunca, a jornada pelos laços familiares não apenas revelava, mas também prometia o renascimento. E a primeira parada na busca por esclarecimentos era a casa de Dona Rita, onde compreenderiam que as chaves para libertar o futuro estavam nas mãos de cada um deles. Depois, a busca por reconciliação e amor se tornaria a tônica de suas vidas, desenhando novos caminhos, uma força em meio ao imperceptível. A vida, afinal, não se tratava apenas do que se perdeu, mas do que se pode construir ao lado da verdade. E no fim, eles saberiam que a qualificação de um amor autêntico exigia coragem, e isso era exatamente o que estavam prontos a fazer. Agora, eles estavam prontos para se inscrever nessa nova história. E você? Que tal se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais? Deixe um like agora para alimentar o algoritmo. Comente suas reações e teorias sobre esse final e compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Este é o momento de mostrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo. Afinal, só verdadeiros fãs de histórias emocionais entendem a importância de apoiar o canal através dessas ações.